Hello people, how are you today? I hope that you okay. Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós iremos continuar nossa aula aqui com os termos em inglês, né, do mundo corporativo. Hoje eu trouxe alguns termos, né, que vocês aí irão aí estar se familiarizando. Por quê? Eu trouxe alguns três termos que vocês irão se identificar justamente porque vocês fazem trabalho, né, vocês têm projetos na escola de vocês, na faculdade, e eu achei interessante trazer aqui. Porque tanto no mundo corporativo e tanto aí no nosso cotidiano a gente acaba vendo esse tipo de, ah, de termo, né, no nosso dia a dia. Então, eu também quero compartilhar uma experiência que eu tive agora recentemente em relação a uma prova e mostrar, né, que os termos em inglês, por mais que você, ai, teacher, eu nem me formei em língua inglesa e eu tô aqui trabalhando, tendo que saber vários termos em inglês, alguns vocabulários em inglês. Não, eu vou trocar uma experiência interessante com vocês sobre uma prova que eu fiz e, como vocês sabem, eu sou formada tanto em língua inglesa quanto biblioteconomia. Então, eu fiz uma prova recentemente e nessa prova, gente, tinha aqui o marketing digital, né? Tava presente além do marketing digital, foi um conteúdo bem atualizado. Também estava constando os termos em inglês. É a primeira vez que eu faço uma prova da minha área, biblioteconomia, e tem muitos termos em inglês. Infelizmente, muitos que eu conheço, né, não tiveram um bom desempenho nessa área porque é, não conseguiam resolver as questões porque não tinham o conhecimento, né? Então é interessante que eu esteja passando aqui para vocês a minha experiência e que vocês também continuem aí focados no estudo, tá? Não desistam, fiquem até o fim e procurem sempre conhecimento, buscar conhecimento que é interessante para vocês e importante, né? Aí para qualificação de vocês no mundo profissional, como vocês sabem, está muito competitivo e, por exemplo, quem sabe fica, quem não sabe, né? Infelizmente, sai ou é desclassificado. Uma maneira dessa, você perder umas 3, 5 questões porque não sabe algum termo, é complicado, gente. Então eu tô aqui para dar esse help aí para vocês, né? E algumas dicas que eu posso passar para vocês sobre minha experiência também. E assim, né, como a gente é tudo da mesma idade, tudo jovem, né? Então eu acho legal estar compartilhando aí para que vocês aí não acabem se dando mal futuramente por ter por não ter sido cuidadoso, não ter sido focado naquele momento. Então eu acho melhor estar passando para vocês, tá? É... Falei demais, né, gente? Então, eu espero que vocês estejam bem. A gente vai começar nosso material aqui com os termos em inglês. Ao final, vamos falar também, vamos fazer um pequeno exercício com dos termos, só os dois exercícios, e vou aqui dar uma introduçãozinha no Simple Future, que ele é o futuro simples. Tranquilo? Vamos lá. Bom, gente, vamos começar com Just in Time. Repeat after me. Just in Time é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, pay attention, nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. Just in Time é um termo em inglês que significa literalmente na hora certa ou momento certo. O sistema Just in Time, JIT, pode ser aplicado em qualquer organização e é muito importante para auxiliar a reduzir estoques e os custos decorrentes do processo. Por exemplo, vocês têm uma empresa aqui, vou dar um exemplo do meu empreendimento incrível, né? De papelaria aí, que alguns gostam de ouvir, né? Sobre os valores das canetas e os reais valores das canetas. Por exemplo, eu tinha aqui um estoque de canetas coloridas, canetas com animais, canetas comuns. E, por exemplo, vocês sabem que tudo aí tudo é uma trend, né? Tudo tem a sua tendência, o que tá o que tá em alta, o que não tá. E sempre vem mudando, né, gente? Vem sempre, as coisas vêm se atualizando. Por exemplo, o que tava na moda na semana passada não tá mais em alta hoje. Deixa eu ver uma coisa que era bem interessante. Eu não sei se vocês são daquela época das calças coloridas aí. Pois é, se você pega uma calça colorida daquela agora verde limão pra usar, falar, pô, todo mundo vai ficar, meu Deus, o que é isso, né?
Então, o Just in Time serve para que as empresas não tenham prejuízo, que elas consigam vender, fazer pedidos de novas mercadorias, de novos produtos, em tempos que elas saibam que vão sair, entendeu? Que não fique parado no estoque, porque quando você tem uma empresa tem seu estoque parado, ela tá tendo um prejuízo, né? Um prejuízo financeiro. E vocês sabem, né? Quando ela tá tendo saída de estoque, quando vê que tem sempre tá renovando, aí vocês estão vendo que tá tendo um lucro. Caso isso não aconteça, né, gente? O Just in Time serve para que vocês estejam atentos, né? A hora que vocês devem pedir. Por exemplo, hoje tá saindo aqui essa caneca linda, né? Do Formei, eu amo. Tá saindo muito, né? E eu vou fazer novos pedidos, nova remessa, porque os alunos estão querendo comprar. Mas a gente tem um período, por exemplo, se eu tivesse comprado essa caneca aqui, tivesse uma remessa, um estoque enorme aqui disponibilizado para vocês. Na época da pandemia, né? Seria muito difícil, né? A saída das canecas. Teriam um prejuízo naquele momento, óbvio, né? Que futuramente, logo, muito em breve, teríamos começado a vender, mas naquele momento vocês iam estar vendo aí que não era a hora certa de ter realizado é, uma, um pedido dessas canecas. Outra coisa também, sobre as canetas, voltando aqui, né, que eu tô malucona hoje. Sobre os pedidos de caneta, eu tinha a hora certa de pedir canetas coloridas. Não saiu muito esse mês essas canetas assim. No outro mês eu já fazia pedidos de novas canetas ou não fazia. Por exemplo, mensalmente eu tinha que estar fazendo novos pedidos. Mas eu sabia a hora que eu deveria estar pedindo grafite, a hora que eu podia estar fazendo pedido de borracha. E para que não haja também nenhum tipo de prejuízo, não só para mim e para a empresa de vocês. Na mesma coisa, transportação. Se você vai fazer o seu produto vai vir transportado, mas você não tem um local para ficar, para armazenar seu produto, né? Por exemplo, coloquei isso na parte física mesmo. Vocês terão um prejuízo, por isso que nessa parte é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. Por exemplo, no Dia das Mães, se vocês observarem, tem muita promoção, né? Muita promotion no dia das mães, que aí o que acontece? Vocês observam que eles colocam produtos que às vezes quase nunca fica na promoção, mas aquele momento eles observam que é a hora certa deles estarem colocando aquele produto aí para vocês, tranquilo? Ou produto à venda para vocês não, aquele produto à venda, tá? E que também eles vão saber que vai ter saída, ou às vezes eles colocam um produto, né, que tá lá armazenado há muito tempo para ter uma saída melhor, com um custo-benefício super bom, né? E a pessoa, né, o cliente, acaba comprando. Então, o just in time não é tipo, vai acontecer na hora certa, tem que acontecer na hora certa. Aqui não, tá, gente? No mundo corporativo, no mundo das empresas, organizações, o just in time é um tipo de sistema, um tipo de estratégia que a empresa tem para não ter prejuízos, tá? Reduzir custos, prejuízos e obter um lucro. Tranquilo, que é o just in time. Aqui a teacher colocou um examples, mas eu vou sair da frente, né? Esse é o momento que vocês mais gostam quando saem da frente do slide, tranquilo? Eu vou colocar aqui para vocês lerem comigo. Vamos lá, let's go. Repeat after me. Industries that use the just-in-time system reduce the costs of the company's working capital. Repeat after me. Industries that use the just-in-time system reduce the costs, okay, people, of the company's working capital, ok? As indústrias que utilizam o sistema just-in-time reduzem os custos de capital de giro da empresa. Por exemplo, reduzem os custos por quê? Reduzem os gastos, entendeu? Reduzem os custos de capital de giro da empresa, que não vai ter o prejuízo, né? E reduzem os gastos, ok? Então, vamos para o segundo exemplo. Just in time, a system for producing and delivering the right items at the right time in the right amount.
Vamos lá, repeat after me. Just-in-time system for producing and delivering the right items at the right time and the right amount. Tantos rights aí, né, gente, que é o certo, tá? Não se esqueçam, prestem atenção aí que vai ter atividade aí logo logo. Vamos lá. Just in time é um sistema para se produzir e entregar os itens certos no tempo certo e no volume certo. Olha só, quando eu falei para vocês que eu precisava fazer um pedido das canetas. Quando eu disse para vocês que eu precisava fazer um pedido das canetas, eu tinha que ter, né, fazendo o balanceamento lá do que eu tinha, que eu não tinha, fazendo meu relatóriozinho, eu tinha que ter ciência o que iria sair, né, o que estava faltando no meu estoque para estar fazendo novos pedidos e não ter perca, né, do dinheiro investido, né, e um sistema para se produzir e entregar os itens certos. Ah, e, por exemplo, fazer compra. Eu comprava, por exemplo, se eu comprar 100 canetas coloridas de koala, por exemplo. Mas naquele momento, sem caneta, gente, vocês acham que iriam sair? Eu teria que ver, né, o que estava disponível no meu estoque, o que saiu para não ter prejuízo, tá bom? E a mesma coisa é a hora na produção, né? Uma empresa que trabalha na produção e no transporte, para não ter nenhum tipo de prejuízo para a empresa. Tranquilo, gente? Tudo isso é feito, né? Todo esse tipo de estratégia que tem aí é feito para que as empresas não tenham certos tipos de prejuízos e sim obtenham lucros, tá? Então, quando você tem esse tipo de estratégia, né, você já identifica, né, o que você pode ou não fazer, algum pedido, compra, tranquilo aí? O que é o just in time. Não vão achar que vocês podem usar o just in time para agir no momento certo, tranquilo? Não, o just in time aí é para evitar custos desnecessários, tá? Vamos lá. Deadline, people. Deadline. Repeat after me. O deadline é bastante utilizado, né? Vocês sempre têm, para vocês que estão estudando, fazendo projeto, todos nós que estamos na ativa, né, trabalhando ou estudando, nós temos um prazo para entregar tal coisa, temos um prazo para entregar um projeto, temos um prazo para estar realizando uma demanda que algum superior ou foi solicitado para você, entendeu? Então, deadline é uma expressão idiomática utilizada em referência a um prazo final ou ao término de um processo. Esta expressão é muito utilizada no mundo empresarial, principalmente ligada aos projetos de marketing, no sentido de especificar que o limite para a realização de determinada tarefa chegou ao fim. Prestou atenção. Sentido de especificar que o limite para a realização de determinada tarefa chegou ao fim. Wait. Bom, quando vocês têm um projeto aí, tem um projeto em execução, vocês têm um prazo, né? Vocês têm um limite para entregar esse processo, ou esse projeto sobre esse processo. Ou quando vocês têm um tipo de ou vocês estão realizando alguma atividade, vocês têm um prazo, um prazo para fazer uma entrega, um prazo para estar finalizando essa sua atividade, né? Um prazo para estar finalizando alguma demanda. Então, deadline nada mais é, tá? Que essa expressão idiomática que se refere ao prazo final. Por exemplo, vocês que estão na faculdade aí no ensino médio, vocês têm bastante aí, né? Trabalham. Então vocês sempre têm um prazo final. Até às vezes prorrogam aquele, ai não, hoje é o prazo final para entregar tal trabalho. Mas vocês colocam, aí fala, não, foi prorrogado. Mas mesmo assim, gente, vai ter aquele prazo que vocês não podem aí estar estourando, tá passando. O que vai acontecer? Vocês irão perder, né, gente? A gente não quer isso. Então, deadline é o prazo final aí que vocês vão ter para determinar que tal tarefa chegou ao fim, para tal projeto chegou ao fim, se realizou ou não, concluiu ou não, não interessa. Prazo final, acabou ou não, vocês terão que entregar. Então, deadline nada mais é que quando alguma determinada tarefa chegou ao fim, algum projeto chega ao fim, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês ficarem observando no sentido de, porque eu fico na frente, no sentido de especificar que o limite para a realização de determinada tarefa
chegou ao fim, né? Principalmente, como tem aqui no slide, né? Principalmente ligado aos projetos e marketing, ok? Por exemplo, quando vocês têm que fazer uma propaganda, algum tipo de propaganda no marketing, né, sobre algum produto, vocês têm um prazo para estar aí, né, até uma avaliação mesmo, vocês têm um prazo para entrega de um produto, vocês têm um prazo aí para estar realizando uma propaganda para poder sair tal coisa. Então, deadline é um prazo final, ok? Estejam atentos ao prazo final aí, tá, gente? Da vida de vocês aí, o projeto não percam, tá? Não deixem passar, porque qualquer tipo de atraso na sua vida, mano, é problema. Às vezes você deixa de realizar, de concluir algum projeto que vai ser incrível para sua vida por você não prestar atenção no deadline, no prazo final. Então estejam atentos. Bom, aqui eu não preciso sair, mas eu vou ver se eu consigo enxergar para estar lendo aqui o slide com vocês. Repeat after me. The deadline for the project is in 6 weeks. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês irão agora finalizar a dúvida de vocês. O prazo final para o projeto é em 6 semanas, então daqui a 6 semanas fulano vai ter que estar fazendo a entrega desse projeto, né? The deadline for the project is in sorry, sometimes I forgot, vamos lá. The deadline for the project is in 6 weeks, ok? O prazo final para o projeto é em 6 semanas. October, é o mês do meu aniversário, hein? Prestem atenção. October, vamos lá, 50th was the deadline for the station. Vamos lá, October, meu aniversário, tá? October, outubro, gente, por favor, meses do ano. October, and 50th was the deadline for the station. 15 de outubro era o prazo final para uma prorrogação. Como eu falei pra vocês, né? Era o prazo final para estar prorrogando tal coisa. Acho que não aconteceu, então prestem atenção. Até mesmo, né, quando você tem um prazo final para estar efetuando, né, realizando aí o recurso sobre algum tipo de tá pedindo o recurso, né? Vocês têm um prazo aí para estar recorrendo, né? Então prestem atenção. We will have to work all night to meet deadline. Teremos que trabalhar a noite inteira para cumprir o prazo, gente. Já pensou? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com vocês? We will have to work all night to meet the deadline. Teremos que trabalhar a noite inteira para cumprir o prazo. Então, finalizando os exemplos aqui sobre deadline. I finished the work before the deadline. Eu concluí o trabalho antes do prazo. Então, o prazo é quando você tenta tem que ter finalizado ou não naquele prazo que foi determinado. É quando tá aí uma atividade, chega o momento que finaliza. Tranquilo aí, deadline, gente, prazo final, entendeu? Eu concluí o trabalho antes do prazo final, o prazo que foi aí estipulado, tranquilo? Tranquilo aí, deadline? Very good. Continue, gente. Aqui vamos continuar com term. Repeat after me. Term. Prazo, condição. Wait a moment, please. I like so much to drink your water. Vamos lá. No universo das vendas e marketing, term costuma significar condição. Term. Condição, como nas expressões payment terms, condições de pagamento, e delivery terms, condições de entrega, entre outras. Term também significa prazo. É interessante, né, que a gente coloque aqui todos os tipos, né, de traduções que vocês possam estar vendo aí. Term também significa prazo, como nas expressões long term, longo prazo, e short term, curto prazo, por exemplo. Bom, gente, como eu posso falar do termo aí para vocês? O termo é o tipo, né, quando você vai vai fechar algum tipo de negócio, quando vocês vão lá, eu não sei se acontece com vocês, quando vocês estão lá na internet para estar entrando em algum site, alguma pesquisa, você precisa aceitar os termos
de condições e vocês nem leem às vezes quais são os termos, né? O que são os termos, né? São os tipos de restrições que a pessoa pode colocar lá, né? Algumas regrinhas que você tem que estar lá aceitando para estar participando de tal coisa, né? Por exemplo, payment term, condições de pagamento. Quais são as condições de pagamento que você vai ter? Gente, tá ficando só um momentinho. Vamos lá, continuando, gente. Pra mim tá um pouco embaçado. Vamos lá. Então, os termos de pagamento, por exemplo, condições de pagamento quando vocês vão fazer. Quais são as condições de pagamento dessa loja? Você vai pagar ela no dinheiro? Você vai pagar ela no cartão? São as formas que vocês vão ter de negociação, tá? Vão ser as regrinhas estabelecidas aí. Gente, só um momento. Legal, vamos lá. São, né, então aí as negociações estabelecidas para que vocês estejam aí realizando a compra de vocês, né? Por exemplo, quando vocês vão comprar ali no um site que vocês gostam bastante, que falaram, Shopee, quando vocês compram lá. Lá tem as condições de pagamento, as formas que vocês vão pagar. Se vão pagar no cartão, se irão pagar no dinheiro, se vocês irão pagar o frete, se será frete grátis. Então, essas são as condições de pagamento, né? E as condições de entrega também. Gente, é tudo muito comum, né? A gente observa term e a gente às vezes nem presta atenção que isso pode ser tão importante para a vida de vocês. E eu sei que vocês sabem quais são os termos de pagamento, condições de pagamento, ou quando vocês colocam aquele momento, aceita as condições para estar fazendo tal coisa, e vocês nem leem, tá? Eu sei isso porque às vezes eu faço isso, tranquilo? Então, também significa um prazo, né, gente? Como a gente sabe, o que é o prazo é o espaço de tempo, né, definido para a prática de um determinado ato. Por exemplo, quando vocês vão entregar um projeto, vocês têm um prazo para entregar esse projeto. Quando vocês vão fazer um pagamento, vocês têm um prazo, né? Compras a prazos, por exemplo, você tem uma data para pagar, tem um tempo para estar pagando, realizando o pagamento, tá? Termo também significa prazo, como nas expressões long term, longo prazo, e short term, curto prazo, por exemplo. Né? A teacher colocou um exemplo aqui para ficar bem clarinho. Então, o termo, tá? É quando você tem as suas negociações estabelecidas, tá? Tem suas delimitações, as suas condições, você vai dar sua condição para estar realizando tal atividade, você vai dar suas condições para estar fazendo o pagamento, a empresa vai estar aí fornecendo as condições dela para estar fazendo o negócio com tal empresa. Então, termo é isso, ele significa condição, tá? Estabelecer aí está estabelecendo aí o tipo de negociação que vocês irão ter de empresa para empresa. Tranquilo aí que é term, prazo, condição, bem comum, né, gente? Quando a gente vai acertar o tipo de. Vamos aceitar aqueles termos, né? A gente faz aquela leiturinha básica, né? Para estar vendo o que vocês estão, tipo de condições que vocês estão aceitando para estar aí usando, não é usando que eu quero falar, para estar aí, né, utilizando o que está sendo oferecido no site para vocês, porque eu esqueci a palavra que eu ia falar agora. Tranquilo aí, gente? O que é term, prazo? Coloquem na cabeça de vocês expressões longo prazo, curto prazo e muito usado, né, nessas expressões condições de pagamento. Tranquilo aí para vocês? Vamos lá, continuous. Exemplos, legal que eu posso ficar aqui no cantinho e não vai perturbar ninguém. Education is an investment in the long term. A educação é um investimento a longo prazo. Por exemplo, a educação, quando vocês querem se especializar, se qualificar em tal área, algum curso de qualificação, uma faculdade, vocês estão abdicando do tempo de vocês e não é a curto prazo, né? Qualquer tipo de conhecimento que vocês têm que estar aí praticando, têm que estar estudando. E a educação, né, é sempre bom investir quando vocês tiverem a oportunidade de estar investindo. Não comprem besteira, não, coisas assim que vocês não podem quebrar ou não prestar daqui a um tempo. Invistam na educação de vocês, é muito importante.
vocês serem jovens diferenciados, tranquilo? A educação é um investimento a longo prazo. Vamos lá. Education is an investment in the long term. The parties are bound to the terms of the contract. As partes estão sujeitas aos termos do contrato, né, gente? As condições onde as partes entram aí em um acordo. Elas aceitam as condições do contrato, elas aceitam os termos do contrato para estar realizando aí, por exemplo, hoje eu vou ter aqui um convênio com tal empresa para tal isso. Para isso, então, eu vou ter que estar lendo, né, quais são os termos, quais são as delimitações lá que a empresa vai passar, quais são as regrinhas, quais são os tipos de restrições que elas estarão passando. É bom que vocês estejam atentos, tranquilo? Repeat after me. The aim of strategy is to realize gains in the short term. O objetivo da estratégia é realizar ganhos no curto prazo. The aim of the strategy is to realize gains in the short term, ok? O objetivo da estratégia é realizar ganhos no curto prazo. Tranquilo aí, gente? Então, aí vocês viram dois tipos que vocês podem estar vendo aí o term, né? Tanto como prazo, tá? Prazo para estar realizando alguma coisa, eu preciso realizar isso, fazer esse curso a curto prazo, a gente procura um curso a longo prazo, e também vendo aí, né, com o termo aí, o termo como um tipo de contrato, tá? Um contrato que a pessoa oferece para vocês, condições que ela tá oferecendo para vocês estarem aí aceitando ou não, né? Então, as partes estão sujeitas aos termos do contrato, porque ela fez a leitura e concordou aí com os termos, com as condições do contrato, tá, gente? Vamos lá. Tranquilo terms para vocês? Claro que sim, né? Jovens super inteligentes vão entender rapidinho. Vamos lá, let's go. Bom, as condições, por exemplo, eu vou colocar aqui as condições que eu vou. As condições são essas aqui para eu estar fazendo o bingo aí com vocês dessa caneca, né? Vai ser qual? Aí, nota 10, né? Ter comparecido em todas as aulas, tanto presenciais quanto aí online, né? Ter participado dos outros módulos, eu quero presença. E todos os alunos que estão presentes aqui estão de parabéns. Vamos lá. Delivery, entrega, né, gente? O que vocês entendem por delivery, por entrega? Vocês entendem aí, quando a gente vai pedir uma comida aí no iFood, tem delivery, né? E ninguém vai pagar o delivery porque tá caro, gente. O delivery não é só, tá? É aquele pessoal que vai fazer a entrega do produtinho da sua comidinha lá em casa, na sua casa. Então, delivery é a palavra em inglês que significa entrega, distribuição ou remessa. Esta palavra é um substantivo que tem origem no verbo deliver, que remete para o ato de entregar, transmitir ou distribuir. Delivery consiste no transporte e entrega de cartas ou outros tipos de bens. Tanto isso, gente, as pessoas acham que o delivery é apenas o transporte, né, de produtos para os clientes. Não é só isso, né? O delivery serve também tanto para quando essas empresas transportam aí para as outras empresas. Por exemplo, o correio é um tipo de delivery, tá? Ele transporta para vocês aí um livro, um CD, um objeto que vocês tenham pedido na internet, né? Essas transportadoras aí privadas são um tipo de delivery. Por exemplo, vocês querem fazer um pedido de tal coisa, de tal produto, mas não tem aqui em Manaus. E a pessoa se não houvesse essa entrega, como é que vocês iriam fazer? Só viajando, né? Pra estar aí pegando. Vocês seriam seu próprio delivery aí, né? Então vocês estariam aí pegando, né, o material de vocês pessoalmente. Seria uma confusão, né? E também não seria benefício nenhum para a empresa. E vocês até observem que algumas empresas elas não têm o serviço de delivery disponível, né? E olha só, delivery, entrega. Muitas vezes é só falar, gente, tem serviço de entrega, né? Não, observem que eles já colocaram logo o termo em inglês, delivery para entrega. Delivery nada mais é que entrega, mas, por exemplo, observem que tem lojas bem legais aqui em Manaus, mas às vezes que são muito bem distantes das nossas casas, dos nossos trabalhos, e você acaba aí, né, não querendo comprar porque tem que pegar, ou porque tem uma dificuldade, porque é longe, é perigoso, é isso e aquilo.
É interessante que eles façam um serviço de delivery, porque vocês vão estar, lógico, pagando pelo serviço, mas vão estar lá satisfeitos com o seu produtinho em casa, não tendo aquela trabalheira toda aí, né, para estar conseguindo o produto que vocês solicitaram. A mesma coisa para as empresas também, distribuição ou remessa, né? Entrega de distribuição ou remessa. Esta palavra é um substantivo que tem origem do verbo deliver, que remete ó, de entregar, transmitir ou distribuir. Por exemplo, as distribuidoras, né? Elas têm aquele caminhão, né? E elas vão fazer a entrega em alguns lugares. Ah, eu preciso de material para estar realizando eu preciso de tal material, eu quero que entregue aqui na rua tal, na empresa tal. Então, aí age aí, né? Quando a empresa tem o seu serviço de transportação, ela leva o seu produtinho lá para a empresa que vocês estão ou para casa de vocês. Mesma coisa quando vocês estão fazendo aquela fominha lá, né, gente? E vocês vão lá no iFood, Uber Eats e até agora outros tipos de deliveries que vocês estão vendo, né? Que tem aí nas redes sociais, não, na Uber mesmo, né? Quando vocês pedem, por exemplo, eu já esqueci meu tênis quando eu fui trabalhar. E meu sapato, quer dizer. E eu fiz, né, um pedido para fazer a entrega do meu sapato. Mas já pensou, gente? Isso facilitou muito a minha vida. Então, delivery é entrega, tá? É o ato de entregar. Muitas empresas estão aderindo, né, ao delivery, tanto aquelas, se vocês observarem aí, algumas lojas no passado há muito tempo, algum pouco tempo atrás, elas não faziam entrega. E elas observaram, né, gente? É um diferencial quando tem entrega, porque se tem uma loja que está vendendo aqui, tem lá naquela loja, e tem na outra também, tem as duas lojas são concorrentes. Então, um faz entrega e o outro não faz entrega. E você não tem tempo para estar por aí, gente, porque a gente sabe que os dias são muito corridos e passam rápido as horas. Vocês estarão aí, então, pedindo para fazer a entrega do produto de vocês na casa de vocês, facilitando, tá? Não coloquem aí só levando o produto para o cliente. Assim também funciona com as empresas, né? Quando elas pedem algum tipo de serviço para os seus fornecedores, elas precisam aí que a empresa que elas solicitaram, né, para os fornecedores, elas precisam que seus fornecedores entreguem sua mercadoria até tal tempo. Então, elas estarão aí fazendo a entrega, porque se for esperar que uma empresa vá sempre buscar, por exemplo, vocês não veem aqueles grandes caminhões quando vêm trazer os carros aqui, né, quando vem fazer mesmo de mercadoria, até mesmo de animais, eles estão fazendo a entrega, né? A empresa, seus fornecedores estão aí fazendo a entrega. Por exemplo, já isso já é de outra coisa que eu já estou falando, vamos deixar para o próximo slide. Então, o delivery é a entrega quando fazem o ato de estar entregando produtos, mercadorias, algum tipo de matéria-prima, então o delivery é isso, é entrega. Tranquilo? Vamos ver aqui alguns exemplos, ok? Vamos lá, deixa eu sair da frente, vamos lá. The delivery of goods was interrupted during the strike. A entrega de mercadorias foi interrompida durante a greve. Pô, eu acho legal estar colocando os exemplos, porque às vezes eu acabo me esquecendo que é tanta coisa, tanta coisa. Vamos lá. A entrega de mercadorias foi interrompida durante a greve. Então, gente, quando acontece aquele tipo de greve, né, das transportadoras, você acaba também aí obtendo um prejuízo quando atrasa sua entrega, quando o seu produto não chega em tal dia, dependendo do que seja o seu produto, né, acaba estragando aí ou perdendo algum tipo de coisa, algum tipo de acaba chegando na validade, né, passando o prazo de validade e a empresa acaba tendo prejuízo. Então é interessante, né, que as empresas ofereçam um serviço de delivery para não estar perdendo aí clientes, né, e sim atraindo clientes. Por exemplo, como meus dias são muito corridos, eu prefiro muito mais mesmo que entreguem na minha casa, ou entreguem no meu trabalho, do que eu estar indo atrás, porque o trânsito é caótico aqui, né? Então vocês já observem aí. Vamos lá. A carrier, vamos lá. A carrier
will deliver the goods. Uma transportadora entregará as mercadorias, né, gente? Então, se vocês querem um delivery so fast, é só no Sedex, né? E quando vocês querem que chegue daqui a 30 dias, geralmente só peço paga, não interessa o dia, né? O importante é que chegue pra mim. Vamos lá. The employee delivered good results to his boss. O empregado apresentou bons resultados ao seu chefe. Eu coloquei esse exemplo aqui porque vocês podem ver dessa maneira. O funcionário, né, apresentou, entregou, tá, gente? O empregado entregou bons resultados ao seu chefe. Não só dessa de transportes também, mas é literalmente entregar. Quando você vai entregar algum tipo de coisa, quando você vai entregar bons resultados, como foi isso que é um tipo de dado que ele deve ter colocado para o chefe dele, vocês podem ver dessa maneira também. Tanto como transporte, tanto como entrega, tá? Que vocês estarão fazendo, não só visto o delivery quando for entregue para o cliente, por exemplo. Muita gente acha que delivery é só um tipo de serviço que vai só beneficiar o cliente. Não, tá, gente? É benefício para as empresas, para suprir algum tipo de produto, também para os clientes, tá? E aí, nesse sentido que eu coloquei, the employee delivered good results to his boss, ok? O empregado apresentou bons resultados ao seu chefe. Ele entregou os dados para o chefe. Entregar, delivery, entregar. Bom, gente, agora vamos continuar com o supplier, que é o fornecedor. Repeat after me, supplier. Bom, o supplier, né, não é apenas aquele que faz com que a matéria-prima ou os produtos cheguem à sua empresa. O valor do serviço dele vai influenciar na sua empresa, na sua organização. A responsabilidade do prazo de entrega dele impactará diretamente no seu controle de estoque e produção. Também no seu prazo de entrega. Por exemplo, quando vocês estão aí no processo de escolha, né, de algum fornecedor para a organização de vocês, vocês não vão escolher qualquer um, vocês irão fazer uma pesquisa de mercado, né, sobre os fornecedores, qual fornecedor você vai querer para a tua empresa, dependendo do que é, qual vai ser mais viável, vocês irão observar os preços, vocês terão o feedback, vocês com certeza irão solicitar um tipo de relatório, né, e opiniões anteriores, né, com algum tipo de. Quando você faz um network, né, você tem essa possibilidade, né, você tem essa facilidade, né, para estar aí descobrindo se é uma empresa boa, se é um fornecedor bom para a empresa de vocês. Porque caso vocês fechem um contrato com uma empresa, com um fornecedor que seja péssimo, que não tenha responsabilidade tanto na hora da entrega, responsabilidade na qualidade do produto, pode ou não aí tá influenciando pode ou não, vai estar influenciando aí, né, no desempenho da empresa de vocês. Então, né, é interessante que quando eu faço qualquer tipo de escolha, né, para você, para a empresa de vocês, estejam fazendo a pesquisa de mercado, porque o fornecedor não é aquele que só vai abastecer o local do seu trabalho, a sua organização, ele vai também influenciar nesses pontos, tanto no preço. Se você você tem aí um contrato com uma empresa que tem produtos muito caros, vocês não vão vender, né, num preço abaixo e nem muito acima, senão não vai sair, né? Dependendo do público, é claro. Mas quando ele também fala que vai impactar diretamente no seu controle de estoque e produção, caso vocês vão fazer com fornecedora e de repente eles perdem aí, né, o controle do material que foi enviado para vocês vão ter prejuízo na empresa de vocês. O estoque eles não estão conseguindo abastecer aí, né, mensalmente, bimestralmente o estoque de vocês. Aí vocês já vão ter um prejuízo, porque por exemplo, tá saindo muito tal coisa hoje aqui. E a empresa que vem aqui abastecer a sua organização não tem, não tá, hoje tá em falta. E aí, quando começam os problemas na empresa de vocês, vocês estão entendendo, a organização, tá? E então, quando for fazer o supplier, quando você imaginar, o fornecedor não deve ser nem tão importante. Não, o fornecedor é tudo para a empresa de vocês, dependendo do ramo que vocês escolheram em investir. O fornecedor é a pessoa que vai impactar o negócio de vocês, tanto
na parte boa quanto ruim, quanto para gerar lucro ou prejuízo, dependendo se vocês não fizerem aí a pesquisa de mercado. Tranquilo, gente? O supplier, ele também, além dele fornecer o tipo de produto e abastecer o local da organização de vocês, ele também vai ser responsável pela essa parte aí de gerar prejuízos ou não, tá? Por isso que eu preferi colocar. Porque muita gente acha que o fornecedor, ele é aquele que faz com que a matéria chega na sua empresa e pronto, chegou aqui. O fornecedor não é só isso, tá? O fornecedor, ele gera impacto na empresa, tanto positivo quanto negativo, tá? Dependendo, quando você não tem um tipo de história que tá saindo muito, um tipo de produto, aí de repente o fornecedor de vocês não conseguem aí tá abastecendo esse mês. Vocês vão ter prejuízo, porque o pessoal vai na outra loja, entendeu? Então é interessante que estejam sempre realizando a pesquisa de mercado, né? Vocês sabem, né, que eu investi aí no microfone caro e ele não é um produto de qualidade. Então, observem o que vocês estão fazendo, façam uma pesquisa de mercado, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. I'm the only supplier of the brand in Brazil. Eu sou o único fornecedor da marca no Brasil. I'm the only supplier of the brand in Brazil. Eu sou o único fornecedor da marca no Brasil. I used quotes from the three suppliers to compare prices. Compare prices, ok? Price a gente já estudou aqui. I used quotes from the three suppliers to compare prices, ok? Eu usei cotações de 3 fornecedores para comparar preços. Bom, por exemplo, vocês têm que fazer a cotação dos valores para não estar aí comprando de fornecedores, né? Que estejam aí com preço exorbitante. Tranquilo aí, gente? Quando eu falo em supplier, só lembro daquela banda Air Supply. Vocês gostam? Não, porque não é da época de vocês, né? Tranquilo, gente. Voltando aqui para o último ponto aqui dos termos em inglês. Repeat after me. Raw material. Raw material é a matéria-prima. A matéria-prima, também conhecida como material mais corretamente não processado, é um material básico usado para produzir bens, produtos acabados, energia ou materiais intermediários, que são matéria-prima para futuros produtos acabados. Como matéria-prima, o termo conota que esses materiais são ativos de gargalo e são altamente importante no que diz respeito à produção de outros produtos, gente. Muita gente vê, né? Algumas pessoas, né, pensam que além disso, tá, gente? A matéria-prima, ela não é só aquele produto bruto que vai estar aí, né, sendo aí uma substância uma substância principal para tal produto. Por exemplo, o couro, né, para fazer bolsa, ele é uma matéria-prima bruta que você vai fazer lá seus bolsinhos, você vai cuidar, né? Então, a matéria-prima, além disso, tá? Ela não é só vista como um produto bruto que vai ser aí a substância principal para estar gerando aí outro tipo de objeto, outro tipo de produto. A matéria-prima, ele é o principal tipo de substância que se utiliza na fabricação de alguma coisa, né? Ele é o principal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem diário mesmo pra gente. Quando a gente vai fazer um tipo de serviço, às vezes você tem a matéria-prima lá, tá? Vocês têm o tipo de produto que vai estar lá, que é o principal para vocês estarem fazendo algum tipo de comida, por exemplo. Tem o puro aqui, tá? Por exemplo, o produto puro aqui, e vocês estarão usando ele, né, como uma substância principal para estar aí colocando no produto de vocês. Então, a matéria-prima que eu quero que vocês me digam aí quais são os tipos de matéria-primas que vocês conhecem. Tem vários, né, gente? Tem a madeira, tem o cacau, tem, deixa eu ver aqui mais, madeira, cacau, couro, entre outros aí. Então, matéria-prima é a principal substância ou tipo de é a principal substância que se utiliza na fabricação de alguma coisa. É o produto principal, tá, gente? Aí geralmente as pessoas falam que é o produto bruto, às vezes nem tanto também, às vezes não é tão bruto, quando vocês estão fazendo um tipo de serviço lá.
tá lá disponível para vocês e para fazer, tá realizando tal produto, tal atividade, tal comida, vocês precisam desse tipo de esse material aqui que seria a matéria-prima para vocês estarem realizando outra coisa. É porque eu tenho um exemplo aqui que não vai caber muito e vocês vão ficar rindo aí que eu conheço. Então eu coloquei uns exemplos bem easy aqui. Por exemplo, eu acabei falando do cacau aqui, né? Cocoa is chocolate raw material. Cacau é a matéria-prima do chocolate. Então, quem gosta do cacau? Cacau é aquela fruta super gostosa, né? Que fica lá na, na árvore, lá penduradinho, amarelinho, meio laranjadinho, eu acho. Então, o cacau, ele, pra vocês já viram o processo para fazer o chocolate do cacau? É uma trabalheira louca. Hum, vi na internet uma vez, uma moça que foi fazer, né, cacau, ou foi fazer chocolate com cacau na casa dela. Demorou bastante, mas parecia uma delícia. Então, o cacau é o tipo de obra-prima, né? Ele está no seu estado bruto, mas ele é a substância principal para estar aí fazendo o chocolate. Vamos lá. Leather is raw material. Leather is raw material to produce shoes. O couro é a matéria-prima para a produção de sapatos. Ele é a matéria-prima, ele é a substância principal, tá, gente? All incoming raw material are checked before used. Toda matéria-prima entrante é verificada antes do uso, né? Para não chegar aqui o produto, né, a substância chegando lá para vocês. Ah, para fazer tal comida eu preciso desse tipo de azeite de oliva. Aí vai chegar lá oliva lá o produto todo para ver se é original mesmo e assim por diante, né? Eu queria falar um exemplo aqui, mas não vai caber nesse momento aqui. E eu, como eu conheço o aluno vai ficar rindo. Tranquilo aí, gente? Então, qual é a matéria-prima? É o material principal que se utiliza na fabricação de alguma coisa, tá? De algum produto, tá bom, gente? De algum alimento, produto, objeto. Tranquilo aí o que é matéria-prima, substância principal, material principal, tá? Ou quando tá aí se encontrando no seu estado bruto, como o cacau. Para você fazer o chocolate, né, tem todo um processo. Você vai pegar lá as suas sementes para poder fazer o chocolate, tranquilo? Bom, gente, vamos chegar na agenda. Agenda. Vocês vão falar, gente, agenda é o tipo de a agenda é aquela que eu tenho para fazer escrever as anotações de tarefa para casa, isso ou aquilo. Não. Além disso, né, gente, que tem esse problema aí, eu coloquei logo aqui para vocês ficarem bem claro. Mas a agenda é o tipo, é a pauta que você vai discutir naquele dia, né? Eu coloquei até nos exemplos para ficar bem claro. A agenda, tá? Apesar de ser bem parecido com a língua portuguesa, ele não é só para se referir à agenda de compromisso que vai fazer tal isso. Não, vocês vão estar lá para discutir sobre algum negócio, sobre a pauta, né? Sobre algum tipo de programação que vocês estarão no dia. A agenda é isso. A confusão causada por agenda é frequente por causa sair da frente. A confusão causada por agenda é frequente por conta da grafia idêntica à palavra agenda. Então, agenda, ok? Em inglês é agenda. Em inglês, no entanto, agenda quer dizer pauta, ordem do dia, ou seja, a lista de assuntos que serão tratados em uma reunião. Para se referir à agenda de compromisso, ok? Fiquem atentos aí. Prefira calendar, ok? Então, a agenda vocês vão resolver, vão discutir sobre algum tipo de situação, resolver algum tipo de. Vão tomar alguma decisão em relação a alguma coisa, tá? Então, a agenda não é para se referir ao ato de marcar um compromisso, tá? A agenda, ela é feita para estar aí discutindo, tratando de alguma situação na reunião, tá? Aqui são os exemplos. E apesar de vocês verem que ela é bem igual, escreve, né? A escrita é idêntica ao português, a pronúncia é diferente, tá? Agenda, em português, né? E em inglês é agenda. Vamos lá, repeat after me. We are going to cover all the points on our agenda. Repeat after me. Agenda, né? Vamos lá, repeat after me. We are going to cover all the points on our agenda.
Então, vamos cobrir todos os pontos da nossa agenda. Bom, eu já dei essa aulinha aí sobre o to cover, né? Que é discutir, falar sobre, né? Então, vamos discutir todos os pontos da nossa agenda. Vamos discutir os assuntos daquele dia relacionados a tal situação para solucionar tal problema, tá? Então, first of all, we should discuss today's agenda. Em primeiro lugar, devemos discutir a agenda de hoje. Em primeiro lugar, nós devemos tratar da pauta de hoje, do assunto de hoje, do que temos para solucionar hoje. Então, tá, voltando aqui para a agenda, não esqueçam, quando vocês quiserem se referir ao ato de marcar algum tipo de compromisso para estar aí para estar realizando determinado período, vocês vão falar calendar. E para falar de pauta, de ordem, de serviço do dia aí, para estarem solucionando, para estarem discutindo, vocês vão falar agenda no modo corporativo, tá, gente? Então não confundam aí, por favor. Então, examples. Tá, e o mais interessante que vocês vejam que no calendário de vocês no celular vai estar lá calendar. E para cada dia vocês podem colocar um compromissozinho que vocês vão ter. Para ter essa diferença, para colocar uma coisa aqui bem comum. Mas quando vocês marcam, dia 15 vou fazer tal coisa, e já deixa salvo no celular para lembrar. É no calendar. Vocês marcam isso no calendar, ok? Vamos lá. Repeat after me. Examples. We are going to cover all the... já falei, sorry. Então, gente, agora vamos praticar. Vou deixar um tempinho aqui com vocês e vou deixar depois pro gabarito. Então, repeat after me. Olha, o just in time, hein? Lembrem aí do just in time. Just in time is a system for producing and delivering the right items at the right times in the right amount. Letter B. Just in time is a system that increases cost and production time. O que caracteriza o sistema just in time? Eu vou sair aqui da frente do slide para vocês estarem aí concluindo. Muito bem. Então, gente, observem aí, né? O que caracteriza o just in time, o sistema just in time, né? Eu falei para vocês prestarem atenção numa palavrinha, né? Lá no primeiro, do primeiro slide. Então, a palavra era right, que é certo, tá? Então, essa é a minha dica aí. E a segunda questão, ela é pessoal, tá? Cite alguns raw materials que você conhece. Algumas, tá errado. Vamos lá, cite alguns tipos de matéria-prima, né, que vocês conhecem aí. Essa resposta é pessoal, tranquilo? Então, a teacher deu tempinho aqui, tá? 1 minutinho, 1, 2, 3, 4. E eu quero que vocês me digam aí qual é a question correta, qual é a letter correta daí, para responder o que é o just in time, o que se caracteriza. Muito bem, gente. Então, a resposta é letter. Qual é a letter? Vamos lá. Letter A. Just in time is a system for producing and delivering the right items at the right time in the right amount. É um sistema para produzir e entregar os itens certos na hora certa, nas quantidades certas. Então, não teria como, né, gente, ser a segunda questão. Just in time is a system that increases, porque é um sistema que aumenta os custos e o tempo de produção. Se for isso, é prejuízo, né, gente? Então, just in time é um sistema aí que tem aí para gerar lucros para a empresa, né? Não ter tantos prejuízos, para não ter perdas, para não ter pedir algum tipo de produto que em quantidades absurdas, para vocês não terem perda, né, gente? Então, o Just in Time é um sistema para produzir e entregar os itens certos na hora certa e nas quantidades certas, tá bom, gente? Esse aí que é o Just in Time, JIT, ok? Vamos lá. Agora a teacher vai começar um assunto com vocês. É o Simple Future, ok?
Vamos lá, vão aparecer. A teacher vai falar aqui sobre o simple future. Ele é interessante que vocês estejam vendo. Bom, a gente já veio the verb to be. Nós vimos também o simple present, né? E é interessante que a gente veja aí o simple future. A teacher vai falar aqui dele, tá? Que é um dos mais usados, que é o will. O will é esse verbo aí que vocês irão usar para estar aí relacionando a situações futuras. E é interessante que vocês prestem atenção e anotem, tá? Eu não vou ficar lendo isso aqui, mas simple future é o futuro simples, também chamado de futuro simples. É um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. A teacher vai colocar aqui a parte 1, mas do will, porque, gente, a gente vai ver a parte afirmativa, negativa e interrogativa só de uma vez para a gente logo finalizar esse ponto, tranquilo? Vou dar uma passadinha aí pra gente continuar. Vamos lá, come on, let's go. Affirmative form, né? Bom, vocês já estão bem adaptados com affirmative form, as formas afirmativas no inglês, e vocês estão vendo o quê? Aí eu coloquei logo para vocês a estruturação que é interessante, né? O que a gente vai falar hoje é do will. A formação de frases de futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte estrutura. Nós iremos falar do futuro simples usando o will, tranquilo? Então é sujeito, tá? Que é I, you, he, she, esse que vocês já sabem. Mais o will, tá? O will que você vai precisar para estar se relacionando às situações futuras. O verbo principal no infinitivo sem o to, esse aí já persegue a gente, né? Mas vocês já sabem por que vocês já sabem. A gente usou isso daí no simple present, né? Então, no simple present, vocês irão usar o tipo. Ai, gente, confundi agora aqui. Sorry. Bom, gente, continuando, né? Fiquei muito nervosa aqui, mas vocês observaram, né? Eu tava aqui testando vocês pra ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Vamos lá. Eu acabei confundindo com o simple present, que não tem nada a ver aqui, tá? Então, o verbo principal no infinitivo sem o to, tá? O verbo principal pode ser dance, eat. A gente não fala to eat, to love, to cry, que é chorar, comer, amar, to sleep, dormir. Ele não vai precisar, tá? Aí o verbo tá acompanhado, o verbo principal na língua inglesa com um to. Geralmente quando você vai pegar o verbo ali no grosso, né, na forma infinitiva, ele vai estar to love, to cry, to sleep, to eat, to walk, to work. Ele vai estar assim, né, que é correr, to run, né, correr, trabalhar, dormir, comer, tá? Aí, nesse caso, nessa estrutura, vocês já não precisam colocar o to na frente, né? Estamos cansados de ouvir sobre isso, né? Mais o complemento, tá? Mas aí vocês irão ver aí pela frente. Vamos lá. Eu coloquei logo este exemplo aqui, bem o is, na forma afirmativa pra gente matar logo isso aí. Vamos lá. They will, olha aí, they, sujeito, will buy a new house. Will buy. Buy aí é o verbo comprar. Observaram que ele não tem o to na frente, mas ele já tem aí o seu sentido aí no infinitivo, o verbo principal no infinitivo. They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa. E aqui no segundo exemplo, olha aí, we will. Aí tem gente vai ficar to go para ficar não precisa colocar o to na frente, vai ficar o verbo vai estar na forma infinitiva sempre e você só não vai acompanhar o to. Tá aqui a estrutura, tá? Sigam essa estrutura que vocês vão conseguir montar inúmeras frases, tá bom? Vamos lá. We will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. We will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. Nós iremos sair hoje à noite, tá? They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa, né? Eles comprarão uma casa nova. Por exemplo, quando vocês estão falando de uma situação que ainda vai acontecer, que eles ainda irão comprar, que nós ainda iremos sair, né? Então, a estrutura principal é só essa daí, tá? Sujeito, o will, tá?
verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento para ficar aí na forma do simple future, no futuro simples, vocês irão colocar aí o will, tranquilo? Vamos lá. A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída após pronomes pessoais. Para isso, basta usar o apóstrofo ll no lugar do will, ok? Bom, eu vou me tirar aqui para vocês estarem observando. Continue, gente. Aqui tá, gente, meus estudantes. Vamos lá, meus alunos. A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída, tá? Aquela forma aqui mais usada, né, gente? Vocês sabem. Para isso, basta usar apóstrofo ll no lugar de will, ok? Olha o exemplo. A teacher colocou ele na forma normal, tá? Sem ser contraído e depois na forma contraída. Vamos lá. I will visit my cousin tomorrow. Olha como fica. I will visit my cousin tomorrow. Olha como é que vai ficar na forma contraída. I will visit my cousin tomorrow. Visitarei minha prima amanhã. Olha só o segundo exemplo. They will arrive at night. They will arrive at night. Eles chegarão de noite, tá? Bom, quando vocês colocam ele normal, sem estar na forma contraída, will, ele vai ficar I will, they will. Mas na forma contraída fica I will, they will. Ok, gente? Tranquilão aí? Muito bem. Toda vez a estrutura que vocês têm que prestar atenção aí é no sujeito, will, o verbo principal e o complemento, tranquilo? Prestem atenção aí que esse que vai ser a maneira que vocês irão falar na forma... No futuro simples, tá? Alguma coisa que vai acontecer futuramente. Aqui o próximo, vamos lá. Negative form. Gente, a teacher não vai se estender tanto, tá? Vocês precisam saber mais sobre a estrutura e prática, tá? Vamos lá. A formação de frases de futuro com will na forma negativa segue a seguinte estrutura. Olha só como é que é a estrutura da forma negativa. Sujeito, mais, olha aí o eu aparecendo de novo e o not, né, gente? O verbo principal no infinitivo sem o to mais o complemento, tranquilo? E só para dar uma lembradinha aí, quando você vai contrair o he, she e o it, geralmente a gente não contrai, tá? O it vai ficar sempre it, you, ok? Que não vai ter contração com o it, geralmente não vai ter contração, tá? Bora lá, continuando. They will not buy a new house. Eles não comprarão uma nova casa. They will not buy a new house. Eles não comprarão. Olha só aí. They will not. O they pronome mais o will mais o not buy. O verbo principal sem o infinitivo e o complemento a new house. Ok? Outro exemplo. We will not go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite. We will not go out tonight, ok? Pronome will, que é o verbo aí que vai estar mostrando o futuro, falando sobre o futuro, o not, né, gente? Mas o nosso verbo principal e o out tonight, que é o nosso complemento, tá? A estrutura vai ser sempre essa. Anotem a estrutura, tá? Que vocês irão conseguir falar sobre, fazer frases e fazer sua conversação em inglês, ok? Agora, a outra forma negativa que a gente vai ver, que é a forma contraída, vocês vão ver como é diferente da forma afirmativa. Gente, então, a forma negativa contraída, vocês observem que aqui na estrutura, na forma negativa, a estrutura você vai usar o will e depois o not. E agora nós iremos para a forma contraída, né? Então, observem aqui que no lugar do will not, vocês irão utilizar o want, ok? Want. Repeat after me. Want.
Want. Então, aí vamos para o primeiro exemplo. I will not visit my cousin tomorrow. A teacher colocou essa forma e agora nós iremos para a forma contraída. I won't visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. Olha, é o mesmo sentido, tá? Só muda que é contraída e é bem utilizado essa forma want, mais do que o will not, tá? A mesma coisa na forma afirmativa. É mais comum vocês ouvirem falando I will go to the beach, for example. É muito mais comum vocês falarem I will, tá? I will do que I will alguma coisa, I will not alguma coisa, tranquilo? Então, aí vai ficar a forma contraída. I won't visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. Vamos para o segundo exemplo. Olha só. They will not arrive at night. Olha como é que vai ficar na forma contraída. They won't arrive at night. Eles não chegarão de noite, tá? They will not arrive at night. Na forma contraída vai ficar they won't arrive at night, ok? Eles não chegarão de noite. Vamos lá, agora sem frasezinhas aí, porque vocês já pegaram aí como é que é a estrutura. Vamos lá. Forma contraída. He won't go with us. Ele não irá conosco. He won't go if was. Ok? He, aí é o sujeito. Want é o will not, tá? A forma contraída. Rachel won't come. Raquel não virá. Rachel won't come. Raquel não virá. Então, gente, a forma contraída no simple future negativo, né? Na forma negativa, você vai ver que vai ficar o will not vai virar want. Want. Alguma dúvida? Tranquilo, né, gente? É prática. Observem aí, estudem a estrutura, anotem a estrutura aí do simple present, que vai ser legal para vocês ficarem observando. Na maioria de alguns exemplos aí, vocês podem observar que tem usado want. Aí você tem que significa isso, ou quando é o apóstrofo LL. Sempre tem essa dúvida. Interessante, tá? Então, vamos continuar vendo, anotem os exemplos, pratiquem, façam exercícios que vocês irão ficar show aí, aptos para estarem trabalhando com o simple future, ok? Vamos lá. A forma interrogativa, interrogative form, vamos lá. A formação da frase aqui, a estrutura vai ser, como vocês já sabem, aprendemos lá no verbo to be, né? Olha quem vem primeiro, o will, a estrutura da forma interrogativa, o eu vem primeiro, ok? Então, o will mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo sentiu e o complemento. Aqui, na forma negativa, é o contrário, né? É o sujeito, depois vem o will not, depois o verbo e depois o complemento. Mas aqui não. O will vem primeiro, tranquilo? Na estrutura da forma interrogativa, o will vem primeiro, tá? Então, repeat after me. Will they buy a new house? Olha só como ficou. Will they? Onde que tá o pronome aí no primeiro exemplo, gente? Muito bem. They, eles. Qual aí o verbo principal? Buy, very good. Vamos lá. Will they buy a new house? Ok? Eles comprarão uma casa nova? Essa é a pergunta. Mas se você fosse perguntar, fosse afirmar, né? Eles comprarão uma casa nova, ficaria como? Me digam logo aí, só para tirar essas dúvidas. Very good. They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa. Ok? Olha só, segundo exemplo. Will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite? O will veio na frente porque é uma question, tá, gente? É a forma interrogativa, é uma pergunta. Will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite tonight. Tonight. Nós sairemos hoje à noite? Will we go out tonight? Então, vai ser assim, gente.
Se fosse na afirmativa, seria we will. Mas como está na question, vai ficar will we. Eu faço questão de ficar relembrando, porque às vezes tem umas dúvidas aí. No terceiro, vamos lá, gente. No terceiro. Will he travel abroad? Will he travel abroad? Ele viajará para o exterior? É uma question. Will he? Ele viajará para o exterior? And for the last, e por último aqui é a forma, ou é a forma interrogativa ainda, vamos lá. E o último aqui é, você irá ligar para ela? Esqueci a interrogação, mas vocês vão entender. Will you ring her? Will you ring her? Você irá ligar para ela? Então, quando for na forma interrogativa, vocês irão observar aí que vem o will na frente, tá? Antes da question. Tranquilo? Continuous. Aqui a teacher resolveu colocar, não coloquei tanto para vocês ficarem vendo aqui, mas eu coloquei essa tabelinha que eu achei interessante, tá bom? Para vocês estarem realizando a atividade de vocês. Vamos lá. Veja abaixo uma tabela com a conjugação do futuro com will, onde o verbo principal é to travel. Lembrando que esse é o futuro simples, tá, gente? Bora lá. A forma afirmativa. Repeat after me. Observe que o verbo é to travel, o verbo principal é to travel, ele tá no infinitivo aí. Mas aqui na tabela, já com a estrutura pronta, observem aí que eles não vão acompanhar o to, tá, na frente. Então, repeat after me. I will travel. You will travel. He, she, it will travel. We will travel. You will travel. They will travel. Ok? Agora, a conjugação aqui é com o verbo viajar. Agora, observe só como é que fica a forma afirmativa contraída. Muito bem. I will travel. You will travel. Ok? Vocês vão colocar o I apóstrofo LL. You apóstrofo LL. Lembrando que não é muito utilizado o it aí com a contração LL, tá bom? It apóstrofo LL, tá? Então, não esqueçam que não tem contração. Vamos lá. Para a forma negativa. I will not travel. You will not travel. He, she, it will not travel. We will not travel. You will not travel. They will not travel. Ele não viajará. Eles não viajarão, ok? Eu não viajarei. Vai ficar dessa maneira. E qual que é a forma, né, a forma contraída da forma negativa aqui, hein? Como é que vai ficar a forma negativa contraída com o uso do will, com o verbo will? Muito bem, gente. Vai ficar I want travel. You want travel. Nada de want not to travel, ok? He, she, it want travel. We want travel. Want travel. Não vamos confundir com want, tá? Que é o querer. You want travel. They want travel. Tranquilo, gente? Forma negativa will not ou want. Tranquilão aí para vocês? E agora nós iremos para a forma interrogativa, tá? A forma interrogativa é so easy. Vamos lá. Will I travel? Will you travel? Como é que fica aqui? Will he, she, it travel? Will we travel? Will you travel? Will they travel? Vamos lá. Eu vou viajar? Você vai viajar? Eles irão viajar? Entendeu? Vocês irão viajar? Vocês vão viajar? Alguma coisa futura. Eu tô perguntando se eles irão viajar. Eu estou me perguntando, né? Se eu vou viajar. Tranquilo, gente? Então, essa parte é bem easy, tá?
Eu achei interessante compartilhar com vocês. É interessante que vocês estejam atentos, né, com as formas das conjugações, com os sejam adaptados aí com a grammar, que é interessante, tá aí pelo menos sabendo o básico, the verb to be, simple present, simple present, simple future, e a gente vai também dar uma passadinha de pano aí no simple past, tá? Que é o passado simples. Então, aqui a teacher só vai dar uma confirmadinha. Forma afirmativa é o sujeito mais o will, tá? They will buy a house. Forma contraída vai ficar I will. Não, I will não ficar I will visit my cousin tomorrow. They'll arrive at night, ok? Então vai ficar uma coisa bem, algo bem natural, não vai precisar ficar falando igual um robozinho. I will something, some. Não, fora daqui quase não uso assim essa forma tão formal aí de estar entrando na conversação, tá? Na forma negativa já passei também para vocês como fica they will not, we will not. Sujeito mais o will mais o not e o verbo principal sem o to. Observem aí o by e o go. Na forma negativa, tá, gente? Como é que fica na forma negativa? A forma negativa contraída fica want. O will not vira want. Want, ok? Não vou confundir aí com o querer, tá? Que é want. É want. Vai ficar nessa maneira aí, na forma contraída. Na forma interrogativa vai ficar. O will vem primeiro, tá? Na estrutura, ele vem antes de todos os outros. Ele vem em primeiro lugar. Tranquilo, gente, aí pra vocês? Continuando, continuous. Aí nós vimos essa tabelinha interessante que copiem, tá? Tanto a forma afirmativa completinha e a negativa também, mas coloquem também no caderno a forma contraída. Façam uma tabela tanto quanto essa daí. Copiem essa tabela e depois copiem a forma contraída, tá? Muito bem. Aqui eu coloquei os últimos exemplos pra gente dar aí um up, né, no nosso material. Bom, a teacher vai continuar colocando aqui para vocês os exemplos. Vamos lá. I will drop by to see her. Vou passar lá para vê-la. Essa é a forma afirmativa não contraída. I will drop by to see her. Ok? E como é que ficaria ela na forma contraída? I will drop by to see her, ok? Letter B. They will have a party. They will have a party. Forma contraída afirmativa. Eles vão fazer uma festa. Como é que fica na forma não contraída? They will have a party. Elas vão fazer uma festa. Tranquilo? Letter C. Will you ring her? Você vai ligar para ela? Essa foi um dos exemplos que eu coloquei ali. Você vai ligar para ela? Como é que ficaria aí na forma negativa contraída? You won't ring her, ok? E a forma afirmativa na letter C, como é que fica? Very good. You will ring her. Eu falei forma afirmativa, né? Sem ser contraída. Very good. E na letter D, olha só, essa forma aí contraída. Muito mais comum, tá, gente? Muito comum no inglês. We won't miss school. A gente não vai faltar a aula. We won't miss school. E como é que ficaria se eu colocasse ela aí na forma... For example, se eu colocasse ela na forma afirmativa contraída. Very good. Will. Ok. Will miss school. A gente não vai faltar a aula. Tô bugada já aqui de tanto will, want. Ok? Então, will miss school. Ok? Tranquilo aí para vocês. Forma afirmativa vai ficar. A forma negativa fica we want ou we
will, lá. Vamos lá. We will, sorry. We will not. É tanto we que eu me confundo, gente, mas aí estejam ligados para a correção, hein? Então ficaria a letra D na forma afirmativa we will miss school e na forma negativa sem contração, we will not miss school. Very good, people. Vocês estão excelentes na aula, tá? Bom, eu espero que vocês. Agora eu vou ter que aparecer. Bom, sorry. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso material de hoje, né? Vocês observaram que eu coloquei uns termos bem conhecidos aqui, que vocês estão vendo aqui no momento. Eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? E só voltando aqui, foi o fim da nossa apresentação, né? Voltando. É interessante que vocês estejam aí copiando, participando no material, tá? Porque a gente vê bastante, tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu acabei realizando uma prova que teve termos em inglês do mundo corporativo, do marketing digital também, tá? Muito utilizado. Vocês precisam estar sempre atualizados. Eu não esperava que fosse cair algo desse tipo, eu mesmo, né? Eu não foquei para essa parte do marketing porque não foi pedido, né, no edital, mas é interessante que vocês observem que o marketing, o inglês, ele tá em toda a área que você for, minha gente. Por exemplo, estudar termos específicos, estudar tanto também além do termo específico, tá sempre se atualizando aí, né, com novos vocabulários, até mesmo em português, né, conhecer novas palavras. É interessante que vocês estejam sempre lendo também, tá, para ter mais conhecimento, né, abrangente um pouco de tudo. E o inglês, né? Continuem, finalizem o módulo, continuem no inglês, continuem aí estudando as ferramentas de marketing que estão sempre aí sendo atualizadas, né? E aproveitem, tá? Enquanto vocês estão jovens, estão com aquela energia, pegando tudo muito rápido, aprendendo rápido. É interessante que vocês aproveitem, tá? De maneira positiva, aproveitem o tempo de vocês, façam o tempo de vocês se tornarem tempo de qualidade para estarem aí aproveitando as oportunidades, né? Acho interessante passar aqui porque é uma prova de nível superior com estudo de Bíblia, com a minha área, biblioteconomia, marketing digital, termos em inglês. É interessante que vocês continuem aí focando no material, nos cursos que vocês vão fazer futuramente e até na faculdade também, tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula, tá? Não esqueça de fazer o exercício que eu pedi, tá? Que me informassem os tipos de matéria-prima, tá? Não esqueçam de fazer esse exercício e também coloquem no caderno de vocês aquela tabelinha. Ela não está com a forma contraída, esse simple present aí, ou simple future. É interessante que vocês façam aí é interessante que vocês façam a forma contraída também, copiem para ter mais prática, beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Resolvam a atividade, pratiquem e anotem os vocabulários, porque pode estar aí, tá? Futuramente na prova de vocês. Eu fui pega de surpresa, mas como eu dei uma passada de pano, uma lida, uma estudada, e eu também sei os termos em inglês, consegui fazer. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye!